Olá, seja bem-vindo ao dia 65 da nossa leitura de 2024 da Bíblia. Estamos nessa jornada de Mostra-nos o Pai. Queremos conhecer o Pai face a face. Estamos aqui no propósito de ser curados na nossa emoção, curados na nossa alma e ter uma espiritualidade sólida, uma espiritualidade que realmente reflete uma vida temente ao Senhor. Estamos no livro de Números e para hoje são os capítulos 23, 24 e 25. E também para fixação o Salmo 4. O que eu quero meditar com vocês hoje está no capítulo 25. A partir do verso 1, nós lemos: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo. Enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que com o meu zelo não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigo quando nos enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Ai, esse povo não tem limites. Essa situação aconteceu logo após. eh, Lembra de Balaão? Então, Balaão, que era pago para amaldiçoar o povo, quando ele abria a boca, ele abençoava o povo. Ele não podia lançar maldição sobre o povo. E aí, o rei de Moabe ficou muito bravo, falando assim: Olha, eu te contratei para você amaldiçoar e você está abençoando o povo? Que palhaçada é essa? E aí, continuando lendo a Bíblia, lá no Novo Testamento, que tem explicação do que acontece aqui. Porque Balaão vira para o rei de Moabe e fala assim: Olha, realmente eu não consegui, eu não posso proferir maldição, porque ele é um povo abençoado e Deus colocou a palavra nas minhas bocas, eu só posso abençoar. Mas eu vou te falar uma coisa: se você quiser que este povo seja destruído, faça-os pecar. E o pecado, que é assim, um pecado que vai fazer com que eles sejam destruídos imediatamente, é imoralidade sexual que vai levá-los a se prostrar diante de ídolos, diante de demônios. E aí, por isso que no capítulo 25 começa dizendo:
Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses, perante a Baal Peor. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quem deu essa dica aqui para o rei de Moabe foi o feiticeiro Balaão. Por isso que nós lemos que, como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Então, a praga não vai chegar na sua casa. O Senhor está te protegendo. Agora, quando você é seduzido e se prostra a isso, aí a praga chega na sua casa. Veja que Deus estava protegendo o povo o tempo todo. Deus estava cuidando deles, não permitiu que eles fossem amaldiçoados, porque era um povo abençoado, fez tudo isso. Mas veja, Deus não vai te obrigar a amá-lo. Não é uma obrigação adorar a Deus. Não é uma obrigação viver em santidade. Obediência não tem nada a ver com obrigação. Obrigação é algo que a religiosidade colocou sobre a sua vida. Mas a verdade é que obediência é um prazer, é um ato de adoração a Deus, é um sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. É aí que está a verdadeira diferença. Então, Balaão foi lá e falou para o rei: Olha, não consigo amaldiçoá-los, mas se você quer destruir este povo, leve-os a cometer a imoralidade sexual e, através da imoralidade sexual, faça com que as suas mulheres leve-os a participar destes rituais idólatras, porque Deus detesta isso. O diabo continuou procurando uma brecha para destruir o povo de Deus. E o povo, distraído pelas suas murmurações, distraído com seu egoísmo, permitiu que o diabo entrasse em suas casas e os destruísse. A praga não chegou lá porque Deus é ruim. A praga chegou porque as pessoas abriram a porta e falaram assim: pode entrar, diabo, senta aí, faz se quiser aí, ó. E por isso eles foram destruídos, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. É esse discernimento que nós precisamos ter, como o leão que ruge. Então, o feiticeiro Balaão continuou arquitetando o mal. Continuou pensando como fazer este povo pecar, porque somente o pecado pode atrair a praga para a casa deles. O que destrói a sua vida é o pecado, porque o pecado é um ato de rebeldia. E essa escolha, essa decisão é sua, somente sua. Então a gente continua lendo aqui o que aconteceu. Lá o israelita, na frente de todo mundo, que não estava mais nem aí nem para nada nem para ninguém, vai para casa com a mulher midianita, na presença de Moisés, de toda a comunidade de Israel. O povo estava chorando, estava clamando pelo Senhor, a misericórdia do Senhor. E ali o cara simplesmente fala assim: quer saber? Eu faço da minha vida o que eu quiser, e na vista de todo mundo, isso é uma afronta. Estava com a mulher, deixando muito claro assim: eu vou fazer o que eu quero. Eu vou cometer esta loucura em Israel, porque a casa é minha, eu levo quem eu quiser. Rebeldia. E aí Finéias, pelo zelo do Senhor, foi lá e matou os dois. Eu sei que é muito extravagante, né, quando a gente lê assim, ai, foi lá e matou. Fala, meu Deus, coitado, por que morrer, Deus? O Senhor não se agrada da morte e tudo mais. Acontece, queridos, que se você tem a consciência que uma pessoa está atraindo para a sua vida a praga, a maldição, você tem a obrigação, por amor ao Senhor, de eliminar essa pessoa do meio da sua casa, do meio da sua família.
Hoje, muitos crentes vivem uma vida desgraçada, é essa a palavra mesmo, porque tem permitido que pessoas ímpias, pessoas demoníacas entrem nas suas casas, levando a maldição para dentro de suas casas. Se você agora, à medida que ouve esse áudio, tem identificado na sua casa, na sua vida, uma pessoa que tem atraído maldição sobre a sua vida, elimine a comunhão com essa pessoa. Elimine essa pessoa do seu meio sem medo, por temor ao Senhor. Finéias teve esse discernimento de falar assim: chega, eu vou fazer o que eu posso fazer para eliminar este mal do meio da minha casa, do meio da minha cidade, do meio da minha tribo. Foi isso que Finéias fez. E neste tempo, onde tudo é relativizado, principalmente a santidade, a vida com Deus, nós precisamos de mais Finéias. Homens e mulheres de Deus que tenham a coragem de eliminar o mal do seu meio, que tenha a coragem de eliminar a maldição do meio da sua casa. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te abençoado. Mas, por distração, por egoísmo, eu não sei por quê, você tem permitido o mal entrar na sua casa. E está na hora de destruir este mal, de arrancar o mal pela raiz. Você tem que ter discernimento, ou você está com aquela pessoa para realmente ser luz na vida dela, ou essa pessoa realmente é uma pedra de tropeço para a sua vida, te levando para longe de Deus. Você precisa sim ter esse discernimento. No Senhor, só Ele pode te dar esse discernimento. Mas na hora que você discernir que essa pessoa tem sido um enviado de Satanás para te corromper, você tem a obrigação de exterminar este mal da tua casa, dos teus relacionamentos, da tua família. Não tolere o mal. Não negocie com o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O povo já estava padecendo da praga que veio sobre eles mediante o que eles estavam praticando, a imoralidade sexual e idolatria, se prostrando diante de demônios. Foi isso. Eles morreram por causa disso, não porque Deus é mau, porque o tempo todo Deus estava cuidando deles. Mas, de novo, o que você tem que fazer, só você vai fazer. Deus não vai fazer por você. Deus cuida de você, Deus te protege, Deus te livra. Agora você, de livre e espontânea vontade, vai lá e pratica o pecado e depois fala que Deus que não é bom? Que palhaçada é essa? Deus é bom o tempo todo. Então tá na hora de você ter uma vida com Deus, uma vida relevante no Senhor, uma vida em santidade e ter zelo pela presença do Senhor. E você, consciente disso, elimine o mal do meio da sua casa. Para que Deus possa falar de você, assim como ele falou de Finéias, falando: eu o abençoarei. Ele, ele foi zeloso com as minhas coisas, com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que com o meu zelo eu não os consumisse. Que Deus possa falar isso de mim e de você hoje. Ela é zelosa com as minhas coisas. O mesmo zelo que eu tenho por ela, assim ela tem pela minha casa. Assim ela tem pelas minhas coisas. É tempo. É tempo de viver em santidade. É tempo de fazer a nossa parte. É tempo. É tempo de assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus. Amém? Pai, te pedimos perdão, Senhor, porque andamos tão distraídos, temos negociado o que não podemos negociar, temos vivido, Senhor, de maneira que, que não agrada a Ti. Que possamos, Senhor, ser como Finéias nos nossos dias e eliminar o mal da nossa casa, da nossa família,
Mostra-nos, Senhor, aonde que o inimigo tem nos atacado, para que possamos eliminá-lo de uma vez por todas, pela força do Espírito Santo que temos em Jesus. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.